Olá, seja bem-vindo a mais um Academia. No programa de hoje vamos falar sobre a propaganda e a discriminação contra as mulheres na publicidade brasileira. O estudo é da mestre em Direito, Deice Teixeira. A propaganda é a alma arbitrária do negócio. Violência simbólica e discriminação contra as mulheres na publicidade brasileira. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Brasília como requisito parcial à obtenção do grau de mestra em Direito, Estado e Constituição. Orientadora, professora doutora Alejandra Leonor Pascoal. E para o debate estão aqui com a gente a doutora em Sociologia, Janara Souza, e o doutorando em Direito, Bruno Espinheira Lemos. Janara, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigada a você pelo convite. Obrigada, Bruno. A satisfação é minha. Bom, então vamos entender melhor o assunto dessa dissertação. Confira um rápido resumo. A dissertação abordou o tema da violência simbólica contra as mulheres e a dominação masculina contidas no conteúdo de propagandas televisivas. A autora analisou de que forma a propaganda brasileira contribui para reproduzir a discriminação contra as mulheres, utilizando a violência simbólica nas peças publicitárias. Deice, agradeço também a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigada. Eu que agradeço. E um tema diferente que a gente ainda não teve aqui, falando de publicidade e de discriminação contra a mulher. Eu queria entender um pouquinho no que você se baseou para fazer esse estudo. Bem, durante vários anos eu fui professora de uma faculdade no curso de comunicação social e trabalhava com a área de publicidade e propaganda. Eu ministrava a disciplina de redação publicitária para os meus alunos e realmente verificava que no conteúdo das peças publicitárias que eles montavam e criavam, utilizavam muito a figura feminina. E a forma como essa figura feminina era utilizada, ela seguia determinados estereótipos em que colocava a mulher em situação de inferiorização em relação ao homem. Então, eu sempre me incomodou muito a forma como a figura feminina é retratada na publicidade atual. Entendi. Aí você trouxe isso para o âmbito do direito. Trouxe isso para o âmbito do direito porque, além da minha especialização na área da linguística, eu tenho também a graduação e o mestrado em direito. Então, eu procurei casar num estudo interdisciplinar a área do conhecimento da comunicação, sociologia, direito. E você analisou peças que realmente foram veiculadas e que tinham esse tema por trás? Isso. Nós selecionamos 3 propagandas e essas 3 propagandas foram analisadas à luz de pressupostos teóricos da área do direito e da sociologia que compuseram a pesquisa da minha referencial teórica. Você pode citar alguma para a gente, só para a gente entender exatamente do que a gente está falando quando fala em publicidade e violência contra a mulher? Sim. O meu referencial teórico baseou-se principalmente na obra de Pierre Bourdieu e seu conceito de violência simbólica e dominação masculina. Então, Pierre Bourdieu diz que uma das formas por excelência de violência simbólica é a dominação masculina. Violência simbólica seria uma violência que não está explícita, ela não está escancarada para todos verem, como, por exemplo, a violência física, a violência sexual, a violência patrimonial, a violência moral. É uma violência que é oculta, disseminada, insensível às suas próprias vítimas e ela se institui por intermédio da adesão que o dominado dá à sua própria dominação. Ou seja, a dominação masculina é algo que está presente nas propagandas brasileiras, mas o homem e as mulheres e as pessoas que se sentem indignadas com a discriminação contra as mulheres não percebem que há qualquer tipo de violência naquele argumento da propaganda publicitária. Então, Deice, na prática a gente está falando, por exemplo, daquelas propagandas de cerveja que envolvem mulheres de biquíni, as mulheres como um prêmio. Seria mais ou menos isso? Não necessariamente as propagandas de cerveja, que eu diria que essas propagandas já contêm um conteúdo explícito de exploração da mulher como objeto sexual, mas de propagandas em que as pessoas assistem e nada acham de errado, acham completamente natural, comum, como a mulher é reproduzida naquela propaganda. São propagandas que reproduzem estereótipos do comportamento feminino que são encarados pela sociedade, pelo telespectador e pela telespectadora
emissora como algo natural. Ou seja, as pessoas que assistem a essas propagandas não percebem que elas têm qualquer tipo de discriminação contra as mulheres. Já as propagandas de cerveja, que você citou, por exemplo, muitas pessoas assistem e se incomodam com elas porque acham realmente que a mulher é retratada ali como objeto sexual. Então a gente está falando de algo mais velado, uma mensagem subliminar quase. Algo muito mais velado, algo que está escondido, não está explícito para que as pessoas vejam que ali, com aquele comportamento tido como natural, ou tido como normal para a sociedade, aquele comportamento vai alimentar algo muito mais grave depois, no sentido de práticas da violência contra as mulheres. Tá certo. Deise, você indicou para a gente também alguns livros, a gente separou 3. Vamos ver agora então quais são. A Dominação Masculina, de Pierre Bourdieu, editora Bertrand Brasil. A Reprodução, Elementos para uma Teoria do Sistema de Ensino, obra conjunta de 2 autores, editora Vozes. A Imagem da Mulher na Mídia, Controle Social Comparado, livro de Raquel Moreno, editora Publisher Brasil. Deise, então agora que a gente já entendeu melhor a bibliografia e todo esse sistema usado por você na sua pesquisa, fica à vontade para concluir para a gente esse estudo. Pois bem, a minha dissertação pesquisou a violência simbólica contra as mulheres presente nos argumentos das propagandas publicitárias brasileiras. O objetivo foi identificar de que forma a publicidade contribui para a reprodução de comportamentos inocentes e reproduzindo conceitos e preconceitos, alimentando, portanto, a discriminação contra as mulheres. Foram selecionadas 3 propagandas ao longo do ano de 2013 e essas 3 propagandas foram analisadas à luz dos pressupostos teóricos colhidos na minha pesquisa bibliográfica. A escolha dessas propagandas deu-se em razão de 3 aspectos. Primeiro, elas foram selecionadas no horário noturno, que é o horário dito horário nobre de televisão, em que as famílias estão reunidas e podem assistir à televisão, aos noticiários e principalmente às propagandas. O segundo aspecto que orientou a escolha da propaganda foi a presença da riqueza da técnica publicitária presente naquele texto publicitário. E o terceiro aspecto que orientou a escolha da propaganda tem a ver com a classe e o público-alvo para a qual a propaganda foi direcionada. Procurou-se escolher propagandas direcionadas às classes de poder aquisitivo A, B e C. Portanto, foram selecionadas 3 propagandas. Uma propaganda de seguro, de banco, uma propaganda de carro, de automóvel e uma propaganda de produtos de limpeza. Ao final, houve ainda uma terceira etapa na pesquisa. As agências que elaboraram essas propagandas foram contactadas e responderam a um questionário elaborado com o objetivo de responder se elas se identificam em algum momento, naquele argumento utilizado, como alguém que está discriminando a figura feminina naquela propaganda produzida. Obviamente, nenhuma das agências publicitárias se identificou como praticando qualquer tipo de discriminação, até porque as propagandas selecionadas não apresentam explicitamente qualquer discriminação contra as mulheres. Como eu falei, as propagandas selecionadas, elas foram analisadas e foram identificadas a violência simbólica contra as mulheres nos argumentos dessas propagandas. Ou seja, os argumentos dessas propagandas trabalhavam a repetição de estereótipos do comportamento feminino tidos como naturais e tidos como inofensivos, mas estereótipos que apregou de alguma forma a confirmação de uma situação de submissão das mulheres em relação aos homens. Uma situação de submissão que é tida não como submissão, mas tida como algo natural, algo que foi construído socialmente, algo que é arbitrário, portanto. Perfeito, Deise. Muito obrigada, então, pelas suas explicações. A gente vai debater esse tema, então, no próximo bloco. Você de casa não saia daí, já tem debate. Estamos de volta e o debate sobre a propaganda brasileira e a discriminação das mulheres começa agora. Para as perguntas estão aqui a doutora em Sociologia, Janara Souza, e o doutorando em Direito, Bruno Espinheira Lemos. Começamos então com as mulheres, doutora Janara. Deise, eu queria começar dando os parabéns. Trata-se de um trabalho muito importante, eu acho que contribui para esse debate, para esse problema que é tão sério. Aparentemente, a violência contra a mulher, especialmente essa retratada na mídia ou nas campanhas publicitárias,
tem melhorado. Tanto que você buscou a propaganda com a mensagem velada, porque não é tão fácil mais achar essas mensagens tão reveladas como a gente tem nas campanhas de cerveja. Isso não é tão fácil mais de achar. No entanto, me parece que esse tema ainda é muito complexo, tanto que foi motivo da sua dissertação. Me parece que a coisa vem melhorando, mas esperar que ela melhore realmente é complicado. Deixar que o tempo passe significa deixar que mais violências e violências sejam reproduzidas. E eu te pergunto, que foi uma questão que me instigou na sua pesquisa, foi uma questão que ficou assim da minha cabeça. Será que existem outros caminhos, além de esperar que as pessoas tenham mais consciência na produção midiática, ou a regulação do conteúdo é um caminho? Muito obrigada, professora, pelo questionamento. Bem, a regulação do conteúdo da mídia é realmente um caminho, na minha percepção, já que a autorregulação, como acontece hoje na propaganda brasileira, não funciona. É uma brincadeira, né? É uma brincadeira, né? O CONAR, que é o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, é um conselho formado pelos próprios representantes da publicidade, da mídia e das televisões. Então, não há interesse que o CONAR, que é um conselho, se autorregule e que resolva de maneira mais profunda o problema da violência e da discriminação contra as mulheres. Eu percebo, sim, que a regulação estatal seria um caminho. Entretanto, é um tema, falar de regulação estatal da mídia, né, essa intromissão no conteúdo da mídia é um tema complexo e é um tema em que surge um debate de conflito entre o princípio da liberdade de expressão. Ora, se se vai fazer uma regulação, de alguma forma de regulação do conteúdo da mídia, então estaria indo contra o princípio da liberdade de expressão constitucional nossa. Mas aí também eu deixo a pergunta, que tipo de liberdade de expressão estaria sendo realmente proibida? Né? A mídia, a grande mídia, e no caso falando das televisões, pertence a poucas pessoas, né? Os donos das mídias são poucas famílias e elas têm com certeza interesse de que determinado conteúdo seja propagado nas suas mídias. A televisão é uma concessão pública e deve cuidar de propagar a igualdade de direitos, deve cuidar de propagar e de pregar a igualdade de direitos em dignidade entre homens e mulheres. Portanto, deve sim haver uma espécie de regulação da imagem da mulher na mídia. Ao que me parece, quem está tendo o direito violado e sendo negado o direito de expressão, como você bem falou, a liberdade de expressão é a mulher, já que poucas mulheres são produtoras do conteúdo midiático e, como você mesmo constatou na sua dissertação, são os homens que produziram essas campanhas. Eu acho que elas mesmas é que eles têm negado esse direito à liberdade de expressão. Realmente, a maioria da equipe de criação, formada pelo redator publicitário e o diretor de arte nas agências de publicidade, são formadas por homens. Mas isso não necessariamente significaria ou seria o principal ponto porque as campanhas publicitárias e as peças publicitárias discriminam as mulheres de forma explícita ou de forma implícita. Há muito mais por trás disso, a questão é muito mais profunda. Existe, e aqui eu cito o meu referencial teórico de Pierre Bourdieu, existe uma propensão da sociedade de pensar e enxergar o mundo de maneira que faça com que o signo masculino seja privilegiado. Então, isso está impregnado no inconsciente coletivo das sociedades. Já é cultural. Já é cultural. Então, se transforma em natural aquilo que foi construído ao longo do tempo de forma arbitrária. Então agora eu passo a palavra para um homem. Sua opinião, Bruno, sobre esse assunto? Em primeiro lugar, parabenizar a professora Deice, li com cuidado o seu trabalho, um trabalho que contribui academicamente para o debate, né? E eu trago o viés da discussão, talvez, tanto para o campo do direito, mas, acima de tudo, para o campo religioso. E aí a minha pergunta, a primeira indagação, e eu, evidentemente, tenho algumas ideias a respeito, mas isso tem me preocupado, até que ponto hoje as religiões seguem reproduzindo práticas e teorias e ideias, vamos dizer assim, porque a base da religião normalmente é a perpetuação de valores sem muita mutação, daí porque elas se perpetuam nos séculos. Mas, diante de um tema tão interessante e tão complexo com relação à violência simbólica e física, que nós sabemos que é uma realidade muito complicada hoje, e num segundo momento eu indagaria sobre as políticas afirmativas e as próprias leis específicas que tratam do tema, mas a minha pergunta é de que maneira a religião contribui, né,
para a perpetuação desse cenário em que, ainda que implicitamente, a mulher tenha uma condição inferior na sociedade. Bem, eu abordei no meu trabalho um capítulo sobre a influência da religião na formação cultural da sociedade brasileira. Não há como fugir de dizer que realmente a religião tem uma influência muito grande nos comportamentos das pessoas, homens e mulheres. E eu diria que a religião funciona também como uma violência simbólica, porque ela introjeta no inconsciente coletivo certos comportamentos tidos como naturais e comportamentos que inferiorizam a posição feminina em relação à masculina. Realmente não há como se fugir, e a religião ela está presente no processo de formação moral e de como cada um e cada uma se enxerga dentro da sociedade. Perfeito. É realmente uma leitura que me parece clara, né? E eu vou além, na verdade, uma matriz cristã da ideia do homem cabeça do casal, da mulher submissa, que me parece que é algo bíblico, mas que mereceria uma leitura mais moderna. Eu trago também, faço um corte, aí eu não falo de religião, mas, por exemplo, a Índia. A Índia hoje tem um índice de violência sexual contra a mulher assustador. A Índia que é um país que vivia na paz espiritual. Eu não sei, e aí eu entro com outro viés, eu não sei do nosso tempo, mas entra o capitalismo, o pragmatismo, o consumo. Isso leva, inclusive, a essa coisificação da mulher, que fica aquilo que já era frágil, ao invés de conseguirmos um patamar de equalização, se mantém e a tendência é piorar. Essa é uma leitura realmente que me assusta. Mas, para uma segunda pergunta, eu partiria para o aspecto das leis ou da prática legislativa em busca de uma tentativa de isonomia. E aí eu dou exemplo de um marco legal muito forte, que é a Lei Maria da Penha, né? Recentemente, nosso Código Penal recebeu a figura do feminicídio, né? Que agrava ou que qualifica o homicídio contra a mulher, o homicídio de gênero direcionado à mulher. E eu pergunto, esse compasso entre essas políticas legislativas e o que de fato segue na sociedade, enquanto mentalidade do homem especialmente, há um compasso ou um descompasso em relação a isso? E o que é que a gente pode esperar, na verdade, de muito tempo para conseguir melhorar a situação? Enfim, o que a professora imagina e pensa a respeito? Doutor Bruno, essa é uma reflexão realmente muito complexa. É difícil a gente dizer com quanto tempo a sociedade realmente vai se perceber como discriminadora das mulheres sem querer ser essa discriminadora das mulheres. Penso que a legislação avançou bastante. Desde a segunda metade do século XX, nós temos legislação de proteção a favor, né, dos direitos humanos das mulheres, tanto no âmbito internacional quanto nacional. A Lei Maria da Penha foi uma lei que veio a contribuir para a diminuição da discriminação e da violência contra as mulheres. A Lei Maria da Penha, ela trabalha uma violência mais explícita, uma violência diferente daquela que eu trabalhei na minha dissertação. Mas a violência trabalhada por mim, essa implícita, pode muitas vezes ser a causa de lá no futuro haver a violência direta. A contribuição da legislação é perfeita, sim, mas não somente a legislação é necessária e suficiente para que se tenha a abolição da discriminação contra as mulheres como um todo. Acredito que vai se levar realmente muito tempo, mas o que nós temos é a possibilidade de usar a legislação, que realmente é muito importante, e também organizar e fazer debates como esse que nós estamos fazendo aqui, que realmente contribui para propagar a consciência de que há realmente uma necessidade de se trabalhar e de se refletir sobre a discriminação contra as mulheres. Danara? Eu queria aproveitar para discutir um pouco uma questão que você trata no seu texto, mas que pode ser esclarecido melhor agora. Com relação ao papel da mídia nessa violência contra a mulher. Assim, observamos que a publicidade, ela tem um perfil de mulher, especialmente a publicidade, mais do que o jornalismo, por exemplo. Ela só trabalha com perfil de mulher. É a mulher branca, a mulher magra e a mulher jovem. Obviamente, isso é uma violência. No entanto, eu não sei com quantas pessoas conseguem realmente organizar o pensamento para entender que isso não é inocente, não é ingênuo e tem consequências. Eu queria que você me dissesse, na prática, qual é a consequência desse efeito no nosso dia a dia? Qual é a consequência dessa ação de valorizar sempre um tipo de mulher nesse dia a dia, no nosso cotidiano? Assim, afeta o meu cotidiano, afeta o seu, afeta de quem não está nos assistindo?
Realmente, como a professora falou, existe um padrão colocado pela mídia na figura da mulher. A consequência que eu vejo disso é que a mulher não se identifica com aquele padrão. E essa não identificação faz com que a mulher se frustre, porque ela não vai atingir aquele aspiracional colocado na mídia de mulher perfeita, mulher maquiada, a mulher com os cachos perfeitos, com o cabelo liso. Quer dizer, em 2013 foi realizada uma pesquisa pelo Instituto Data Popular em que perguntou para homens e mulheres se elas se identificavam com a mulher exposta na mídia. A maioria, 80%, disseram que não e que realmente se frustram com isso. Então, é uma consequência, é cruel, é deveras grave e a própria propaganda está perdendo esse nicho, porque ainda que se diga que a propaganda traz esse aspiracional feminino e que isso daí funciona para a venda daquele produto ou serviço, há também que se refletir que há uma série de parcela de mulheres que não se identificam, se frustram, e será que realmente essas mulheres vão adquirir aquele produto, aquele serviço que está sendo anunciado? Então, realmente, há uma consequência muito grande entre colocar um aspiracional de mulher, não só nas propagandas, mas nas novelas, no próprio jornalismo, e a realidade não produzir e reproduzir aquele tipo de figura feminina que é exposta. Me parece, então, que a propaganda ela reproduz aquilo que vende. A professora deu um dado interessante. Será que, na verdade, está atingindo esse público na medida em que ele se frustra e não se vê identificado naquele perfil? Então, talvez isso também não seja um elemento para o debate com relação a uma mudança de paradigmas da própria propaganda, né? Quer dizer, tentar estudar um pouco melhor, já que, na verdade, o objetivo deles é vender. Realmente. O objetivo de qualquer propaganda é vender. É preciso, portanto, que os próprios elaboradores dessa propaganda se questionem e vejam até que ponto aquela fórmula padronizada ainda é eficaz na venda do produto, considerando no sistema capitalista. A gente pode citar até algumas propagandas que vieram para desbancar também essa imagem. A Dove usou mulheres, como a gente, não é? Sim, sim. Verdade. Realmente, já percebo hoje, ainda que pouco, uma mudança no perfil de elaboração das campanhas publicitárias. As campanhas de material de limpeza, por exemplo, que muito retratavam e tinham como protagonista apenas mulheres, hoje já apresentam a protagonista da propaganda um homem. E surpreende o público. E surpreende o público. Desse, infelizmente, nosso tempo chega ao fim, mas eu agradeço aqui o debate, rico debate que a gente teve hoje e o tema da sua dissertação. Muito obrigada. Eu que agradeço a TV Justiça e essa excelente oportunidade de debater tema tão importante. Obrigada. Obrigada também, Bruno, pela sua presença. Eu sou sempre feliz quando estou aqui, porque aprendo, né, e percebo que o trabalho social que a TV Justiça desenvolve é fundamental. Muito obrigada. Obrigada, Janara. Obrigada, Mariana. Obrigada, Deise. Obrigada, Bruno. Foi um momento rico, eu acho que contribuiu muito para o debate. Tá certo. Bom, e se você também tem interesse em apresentar a sua tese ou dissertação aqui no programa, mande um e-mail para a gente, é academia@stf.jus.br. Para rever o Academia desta semana, é só acessar o site que você vê aí na tela, tvjustiça.jus.br. Obrigada pela sua companhia. Até semana que vem.